Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais uma aula do seu extensivo primeira fase. Hoje que é sexta-feira para vocês, né? Um dia especial. Vocês vão estudar amanhã? Pode mentir? Não? Vai para a guerra? Não, não brinca comigo, né? Amanhã é um dia bom para vocês estudarem, um dia que vocês estão livres, né? Mais tranquilo para vocês. Mandar um abraço aí para a doutora Ellen, que está filmando pela primeira vez aqui no Damásio. Então, se der algum problema, é ela que está fazendo tudo bem? Mentira. Beijo para você, agora ficou famosa nacionalmente. Bom, vocês lembram da última aula que eu dei para vocês? Não? Vamos pegar um gancho, então? Você não me conhece ainda? Eu já apareci aqui, tenho certeza, né? Vamos lá, sou o professor Roberto Rósio. A gente tratou na aula passada sobre dois temas importantíssimos para a prova de vocês. Eu falei para vocês de atos processuais, passei por prazos processuais e acabei, se eu não me engano, falando de competência, é isso? Confirmam aí comigo? Beleza. Hoje a gente vai mudar um pouquinho a nossa aula, mudar um pouco o tema. Coloca no seu caderno aí, comunicação dos atos processuais. Anota lá. Comunicação dos atos processuais. E eu vou mostrar para vocês que toda essa matéria tem uma lógica. Como é que funcionam as comunicações dos atos processuais? Depende. Quem é que se comunica com quem, tudo bem? Por exemplo, nós temos dois tipos de comunicação. O primeiro tipo de comunicação é aquele realizado entre juízos. Entre os próprios juízos. Como é que as justiças se comunicam, tudo bem? É assim que nós vamos começar a falar hoje, como as justiças se comunicam. Depois, nós vamos tratar também das comunicações entre juízos e partes. Entre juízos e partes. Dois tipos de comunicação, tudo bem? Entre juízos e partes. Vamos começar tratando das comunicações entre juízos. Coloca no caderno aí. Primeiro tópico da nossa aula de hoje é a comunicação entre juízos. Coloca no seu caderno aí. Comunicação entre juízos. Anotem. Deixa na lousa para o pessoal copiar. Isso, valeu. Entre juízos. Coloca lá. A comunicação entre juízos é realizada. A comunicação entre juízos é realizada por meio de carta. Então, sempre que você ouvir falar de uma carta, é porque foram comunicados os entre juízos. Comunicação entre juízos. Bom? Certamente vocês já ouviram falar. Quer ver? Nós temos 4 tipos de cartas de comunicação entre juízos. Eu tenho certeza que você já ouviu, pelo menos 2. Tá bom? Isso, perfeito. Vamos começar com a primeira? A primeira carta que nós vamos conversar hoje é a chamada carta precatória. Carta precatória. O que é carta precatória? Anota no caderno aí. É aquela utilizada para comunicação entre juízos. É aquela utilizada para comunicação entre juízos de comarcas diferentes. Vamos lá, doutores? Estão atrasados, né? Perderam a matéria mais importante. Tudo bem? Entre juízos de comarcas diferentes. Entre juízos de comarcas diferentes. Gente, vocês já ouviram falar. Imagina só, aqui em São Paulo, a galera de São Paulo. Se eu tiver que mandar uma carta para uma comarca do litoral, por exemplo, de Santos, o juízo de São Paulo precisa citar alguém lá em Santos, tudo bem? Eu vou citar por carta
precatória. Sai daqui de São Paulo e vai para Santos, deu para entender? Sem problema nenhum. Então vejam, olha que interessante. O juízo que manda a carta precatória, aquele que manda, é chamado de juízo deprecante. E aquele que recebe, juízo deprecado. Beleza? Então, saiu de São Paulo e foi para Santos. Beleza. São Paulo para Santos. Sem problema nenhum. O deprecante mandou lá para citar alguém que mora em Santos. Fechado? Uma coisa interessante. Imagina que o oficial estava com a carta precatória lá em Santos, foi citar uma pessoa de Santos, e quando ela foi citar no local onde a pessoa morava, o funcionário lá do local falou assim, olha, essa pessoa não mora mais aqui. Essa pessoa agora mora em Campinas. Foi para outra cidade. A pergunta que eu faço para vocês, a carta volta para São Paulo para que eu peça uma nova carta precatória para Campinas? Não. Sabe por quê? Porque a carta ela tem um caráter chamado de caráter itinerante. Então, chegou lá em Santos, foi para uma outra comarca de Campinas, o que vai acontecer? Ela vai direto para Campinas. Deu para entender? Coloca no seu caderno aí, atenção. Atenção. A carta tem caráter itinerante. A carta tem caráter itinerante. Isto é, caso destinatário mude de endereço, caso o destinatário mude de endereço, a carta o acompanhará. Caso o destinatário mude de endereço, a carta o acompanhará. Deu para entender? Não volta para São Paulo. Já vai direto, ele manda para Campinas e assim vai. Tudo bem? Essa é a chamada... Já caiu isso na prova, tá? A característica de itinerância de uma carta. Beleza? Chamada carta precatória. Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos lá? Segunda carta, anota lá. Eu acho que vocês já ouviram falar também. É a chamada carta rogatória. Carta rogatória. O que é carta rogatória? Nota lá. É aquela utilizada para comunicação de juízos. Comunicação de juízos de países diferentes. Comunicação de juízos de países diferentes. São países diferentes. Tá bom? Por exemplo, eu preciso citar alguém na França. Como é que eu faço? Mando uma carta rogatória para a França, tudo bem? Adianta, professor, não serve para nada, tudo bem? Mas existe, tá bom? Demora pra caramba. Eu nunca esqueço, uma vez, eu estava num processo, aí o advogado autor virou e falou, eu tenho uma testemunha. Aí o juiz falou, tá bom, passa o endereço dela. Mora na Austrália. Gente, o processo ainda está na mesma fase até hoje, deu para entender? Estou falando sério, nunca passou dessa fase. Porque ele tentou substituir a testemunha, aí o juiz falou assim, tá, por que você vai substituir? Não foi ele que viu os fatos? Ah, não, mas tem outra... Então prova, então, que tinha outra testemunha, porque você falou que era a única testemunha. Aí ele não conseguiu provar, a gente vai tentar ouvir a pessoa na Austrália, tudo bem? Quando é que vai funcionar isso? Não sei, está lá parado o processo. Mas, vejam, eu não precisava intimar uma pessoa na Austrália, não é entre países diferentes? Carta rogatória. Beleza? Terceira carta, essa vocês conhecem um pouquinho menos, mas não importa. Vou colocar no seu caderno. É a chamada carta de ordem. Carta de ordem. O que é carta de ordem? Coloca no caderno. Anota lá. É aquela enviada. Carta de ordem é aquela enviada de um órgão superior
É aquela enviada de um órgão superior para um inferior. É aquela enviada de um órgão superior para um inferior. Vou dar um exemplo. Imagina só. Depois de determinada demanda, o juiz vai lá, julga, você apela, tudo bem? Foi para o tribunal. A gente vai ter aula só de recursos. Vamos ter. Lá nos recursos, nós estamos no tribunal, o desembargador, relator, percebe que faltou um tipo de prova ali. Fala, essa prova faltou, eu preciso produzir essa prova. Você acha que ele, relator, produz a prova? Não, mas o processo não está com ele? Sabe o que ele faz? Ele manda uma carta de ordem para o juiz, para que o juiz produza a prova. Deu para entender? Veja, do tribunal para o juiz de primeiro grau. Carta de ordem. Tudo bem? Do tribunal para o juiz de primeiro grau. Ô juiz, produz essa prova para mim? Juiz, ele cumpre com a carta de ordem. É assim que funciona. Tá bom? Juiz de primeiro grau. Ou juiz a qual, depende do que você coloca, né? Outro dia eu vi um advogado falando juiz de piso. Oi? O que é? Tem juiz de teto e juiz de piso agora, né? É estranho, né? Não, vocês não sabem. Estava na sustentação oral. E aí o advogado falava assim, para os desembargadores, o juiz de piso decidiu tal coisa. O juiz de piso... O desembargador falou, para. Falou assim, o senhor está falando juiz de piso se referindo a quem? Falou, juiz de primeiro grau. Então, acho que é um menosprezo falar que é juiz de piso, né? Essa hora ficou um silêncio. Ele parou de falar, tudo bem? Não falou mais juiz de piso. Mas cá entre nós, que brega, sim ou não? Né? Quem fala isso não é juiz trabalhista, né? O resto não pode ser de piso, né? Olha, que maldade, né? Que maldade, desculpa, tudo bem? Vamos, o Marquinhos é o juiz de piso, né? Vamos lá. Se alguém falar isso para ele, não vai passar, tudo bem? Já estou avisando. Já estou avisando, tá bom? Vamos lá. Quarta carta, anota lá. Carta arbitral. Anota lá. Essa é mais fácil de você saber. Coloca lá. Carta arbitral. É aquela formulada pelo juízo arbitral. É aquela formulada pelo juízo arbitral para que o poder judiciário, pelo juízo arbitral, para que o poder judiciário pratique um ato. Para que o poder judiciário pratique um ato. Poder judiciário, juízo arbitral, para que o poder judiciário pratique um ato. Gente, só esclarecendo, para você entende o que é juízo arbitral ou arbitragem? Vou te explicar. O que é isso? Porque isso foi inserido no seu edital, viu? Aqui. Que edital? Você não brinca comigo, tudo bem? Vamos lá. O que é arbitragem? As partes podem convencionar de não levar o processo para o judiciário. Eles podem levar para um terceiro chamado árbitro, tudo bem? Eleito pelas partes. Mas veja, imagina que o árbitro concede uma tutela. Não é o judiciário, é o árbitro. Imagina que o árbitro concede uma tutela. Ele tem poder para efetivar essa tutela? Não. Ele tem que mandar para o juiz efetivar, tudo bem? Como é que o juízo arbitral, me perdoem, manda uma carta para o poder judiciário praticar o ato? Carta arbitral. Olha lá, acabou. Pratique o ato para mim? Pratico sem problema nenhum. Tá bom? É assim que funciona. Aliás, só uma dúvida. Eu dei aula para vocês antes da segunda fase, não é? Antes da prova da segunda fase? Vocês souberam que caiu na sua área? Não? Vamos bater um papo? 1 minuto. Abre parênteses aqui. Olha, um abraço para a galera do Brasil que mandou um abraço para mim. Vem cá. Galera de Araçatuba, doutora Maria Brito, um abraço para aí. Vem cá. Ó, vem cá. Pareceu o cara popstar agora, né? Abraço, Brasil! Vamos lá, vem cá. Olha, quem é que vai prestar administrativo? Só para uma noção. Beleza. O que é administrativo? Uma ação civil pública, petição inicial, tudo bem? Eu prometi para vocês que eu ia falar o que tinha caído. Ação civil pública. Tranquilo, professor? Tranquilíssimo. Cara de administrativo. Tá bom? Quem fez sabia fazer sem problema nenhum. Era uma associação constituída há mais de 2 anos. Só podia ser ação civil pública. Tá bom? Show de bola. Quem vai fazer empresarial?
Um por vez. Ninguém. Então nem vou falar o que caiu, tudo bem? Uma petição inicial de ação de cobrança. Uma pessoa devia para outra, só tinha prova testemunhal. Ah, professor, não podia ser execução? Não, porque não tinha documento, não tinha título. Não podia ser monitória também? Não, porque não tinha documento. Só podia ser ação de cobrança. Ó, tranquilo, dava para fazer. Empresarial foi tranquilo, tá bom? Vamos lá. Quem vai prestar constitucional? Tô com medo, tudo bem? Ninguém tá levantando a mão para nada, né? Ah, professor, só estou treinando aqui, né? Eu não vou para a segunda fase. Você é louco. Vamos lá, caiu uma DIN. Ué, não tem cara de constitucional? A DIN? Tudo a ver, você aprende na segunda fase, tranquilo, tudo bem? Cara de constitucional, beleza? Tudo bem, você aprende isso, não é problema. Quem vai prestar tributário? O que cai de tributário? Um agravo de instrumento numa execução fiscal. Tudo bem? Agravo de instrumento numa execução fiscal. Sinceramente falando, peça processual. Processual. Cara de processo, tudo bem? Mas caiu de tributário. Beleza, ok. Quem vai prestar civil? Civil. O que caiu? Ação de reintegração de posse. A pessoa viajou e ficou sabendo que entraram no terreno dela. Proponha a ação cabível. Foi isso que caiu. Cai entre nós, difícil. Gente, ação de reintegração de posse. Sabe o que os alunos fizeram? Chamaram o fiscal, falaram assim, pode trazer minha carteira, tudo bem? É isso que fizeram, tudo bem? Reintegração de posse, né? Sim, tranquilo. Tranquilo também, uma questão de consumidor, nem família caiu. Nem questão de família caiu. Consumidor, caiu uma questão de locações, responsabilidade civil. Tranquilo, dá para fazer. Ok, tudo bem? Graças a Deus, a galera de civil ficou feliz também. Vamos lá. Quem vai prestar penal, né? Penal. Vamos lá, o que caiu de penal? Memoriais, tudo bem? Me parece que já caiu memoriais uma vez, caiu de novo memoriais, tá bom? Penal. E quem vai prestar trabalhista? O que caiu de trabalho? Recurso ordinário, gente. Apelação. Só que me parece que caíram umas 6 teses, né? 6 teses enjoadas até. Né? Mas foi isso que caiu. Quem faz trabalho tem que se acostumar com isso. Caiu isso, tá bom? Só para vocês terem uma ideia daquilo que caiu na prova que vocês estão escolhendo. Então, vejam. Minha opinião, balanço. Prova justa, hein? Quem prestou sabia o que estava fazendo. Teve essa aula e sabia. Então, ok, tudo bem? Deu tudo certo. Volta para cá, vamos lá. Vocês viram que eu coloquei no seu caderno 4 cartas? Só existem 4 cartas. Só elas, tudo bem? É essa que vai cair na prova, professor? Não. Coloca no seu caderno aí. Tópico 3. Tópico 3. Desculpa, tópico 2, né? 2. Comunicação entre juízo e partes. Comunicação entre juízo e partes. Anota no seu caderno aí. Poderá ocorrer por meio, comunicação entre juízo e partes, poderá ocorrer por meio da citação, poderá ocorrer por meio da citação ou da intimação. Existem 2 formas de comunicação entre juízo e partes, tudo bem? Citação e intimação. O que é citação? Anota lá. Citação. Anotem, o conceito de citação mudou no novo CPC, tá? Mudou. É o ato pelo qual... Citação é o ato pelo qual se convoca réu, vírgula, ato pelo qual se convoca réu, executado, réu, executado ou interessado, réu, executado ou interessado, para que venham, réu, executado ou interessado, para que venham integrar o processo.
para que venham integrar o processo. Para que entrem no processo. Réu, executado ou interessado, para que venham integrar o processo. Onde é que vocês vão encontrar esse conceito? Artigo 238 do CPC, tá? 238, exatamente o que eu acabei de colocar. Esse conceito de citação. Intimação, professor, cuidado, tá? O que é intimação? Anota lá. Saúde, né? Saúde. É o ato pelo qual... Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém. É o ato pelo qual se dá ciência a alguém. Ato pelo qual se dá ciência a alguém de algum acontecimento. De algum acontecimento no processo. De algum acontecimento do processo. Tá bom? Alguma coisa que aconteceu dentro do processo. Só. Intima de alguma coisa que aconteceu no processo. Só isso que é a intimação. Beleza? Posso confessar uma coisa para vocês? Há 5 exames atrás, eu falava só isso e acabou. Mudava de matéria, tudo bem? Não falava muito de citação. Não valia a pena. Falava, gente, é chato citação, vamos embora, vai. O que acabou acontecendo? Começou a cair na prova. Citação. Então o que eu vou fazer? Falar tudo, deu para entender? Coloca no seu caderno aí. Abre um novo tópico. Assim, ó. Coloca assim, ó. Citação. Citação. Artigos 238 e seguintes do CPC. Se vocês me permitirem, eu não vou falar conceito de novo, tudo bem? O conceito já está no seu caderno. Então, citação 238 e seguintes do CPC. O que importa para a prova de cara é que você saiba quais são as formas de citação. Anota lá. Formas de citação. Artigo 246 do CPC. E cai, hein? Cai. Quais são as formas de citação? Primeira delas, a mais importante porque é a regra, né? A primeira delas é a citação pelo correio ou postal, tanto faz. Citação postal ou pelo correio, tanto faz, mesma coisa. O que é citação postal pelo correio? Anota. É aquela realizada por meio de carta. É aquela realizada por meio de carta. Com aviso de recebimento. Realizada por meio de carta, com aviso de recebimento, vírgula. Sendo a regra do CPC. Carta com aviso de recebimento, sendo a regra do CPC. Então, regra é por carta, deu para entender? É assim que funciona. Regra, mandou a carta. Um monte de coisa a gente precisa conversar sobre isso. Primeira coisa, sendo a regra do CPC. Primeira coisa, eu posso mandar a citação por carta para qualquer lugar do país? Posso. Por isso que é a regra. Anota no seu caderno aí. Pode ser enviada? Pode ser enviada para qualquer lugar do país. Pode ser enviada para qualquer lugar do país. Posso mandar, por exemplo, para Chapecó? Posso. Abraço para a galera de Chapecó, tudo bem? Posso mandar, por exemplo, para Fortaleza? Posso. Manda lá para Fortaleza sem problema nenhum. Né? Pergunta. Primeira pergunta que pode cair na prova. Uma vez que a pessoa é citada por carta, se não tiver aquela audiência de conciliação ou mediação, quando é que começa o prazo para o réu se defender? Já caiu na prova. É exatamente essa pergunta. Com a juntada do AR ao usado. Seu nome, doutora? Elisângela. Vai passar, tudo bem? Anota no caderno aí. O prazo de defesa se inicia. O prazo de defesa se inicia
com a juntada. O prazo de defesa se inicia com a juntada do AR aos autos. Juntou, começa o prazo. Prazo de defesa se inicia com a juntada do AR aos autos. Juntou, eu começo o prazo para a defesa. Tudo bem? É assim que funciona. Beleza? Bom, o que acontece normalmente com a citação para AR? Não sei se vocês já viram. O réu recebe, assina o aviso de recebimento, ou ele volta e junta-se no processo. Juntou no processo, começou o prazo para o réu se defender. Duas novidades do CPC que você vai colocar com outra caneta, tudo bem? Até aqui é tudo igual. Agora vamos mudar umas coisas diferentes. Primeira coisa importante. Imagina só que eu vou citar um réu que mora em condomínio. Será que o porteiro pode receber essa carta e assinar o AR? Segundo o novo CPC? Lógico que pode. Anota lá, observação 1. Novidade, tá? Vamos lá. Não acho absurdo não, doutor. Não acho absurdo não. Não tem problema nenhum. Normalmente não está mesmo. Aí a pessoa chega e leva, pega. O que acontece muitas vezes é o porteiro não ter poderes para isso. E aí o porteiro vai lá e se recusa. Ele pode se recusar, tudo bem? Mas vou colocar no caderno, anota lá, anota lá. Segundo o novo CPC, lembre de dar aquela destacada, né? Se a citação for em condomínio, poderá ser recebida, se a citação for em condomínio, poderá ser recebida pelo porteiro. Se ela for em condomínio, poderá ser recebida pelo porteiro. O porteiro pode ir lá e receber, tá bom? Pode também se recusar, mas ele pode receber. Então, cuidado você que mora em prédio, deu para entender? Você pode orientar porteiro, pode ser, tudo bem? Na verdade, o certo mesmo é, eu dando dicas para você ganhar honorários, deu para entender? O certo mesmo é criar o hábito do porteiro, fazer um caderno específico para citações, tudo bem? Porque isso é muito importante. Desculpa, qualquer outra carta é menos importante. A carta de citação, se você não apresentar a sua defesa, você é revel, deu para entender? Então, cuidado com isso, tá bom? Observação 2. Observação 2. Se o réu for pessoa jurídica, a citação pode ser recebida? Se o réu for pessoa jurídica, a citação pode ser recebida por qualquer funcionário. Por qualquer funcionário com poderes de recebê-la. Por qualquer funcionário com poderes de recebê-la. Tudo bem? Para receber, sem problema nenhum. Funcionário foi lá, assinou, pessoa jurídica citada. Tá? É assim que funciona a citação postal. Alguma pergunta? Não? Posso mudar? Fala, doutor. O funcionário, esse não pode, doutor. Ele vai ter que falar. Por quê? Porque o funcionário, no fundo do fundo, é o representante. Tudo bem? O que ele pode dizer é que, na verdade, não tem poderes para isso. Tudo bem? Aí não tem jeito. Aí o oficial não. O carteiro vai lá e anota. Beleza? Tem muita gente que não gosta de postal por isso, sabiam? Porque às vezes demora para ser cumprido, aí volta sem conseguir achar o endereço e tal. Mas é assim que funciona, tá bom? Segunda citação, anota lá. A segunda citação é ainda mais importante. É a chamada citação por oficial de justiça. Citação por oficial de justiça. Oficial de justiça. Vocês vão encontrar essa previsão no artigo 247 do CPC. Pelo menos a previsão de cabimento, tudo bem? Por oficial de justiça. O que é isso? Anota no caderno aí. Eu estou indo muito rápido? Não, vocês me avisem, tá bom? Vamos lá. É aquela realizada por um mandado. É aquela realizada por um mandado.
vírgula. Nos casos em que não for cabível, por um mandado, nos casos em que não for cabível, a citação postal. Isso já caiu na prova também, tá? Nos casos em que não for cabível a citação postal. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês em que não é cabível a citação postal. Vamos anotar? Exemplo. Quando o réu for incapaz, foi isso que caiu, tá? Quando o réu for incapaz, vírgula. Réu, pessoa jurídica de direito público. Réu, pessoa jurídica de direito público. Dá outro exemplo. Ou quando o autor justificadamente assim requerer. Quando o autor justificadamente assim requerer. O autor pede, eu vou pedir. Vou dar um exemplo quando você pede. Quando você não consegue citar nem a pau postal, por meio postal, deu para entender? Aí você fala, vou mandar um oficial lá, porque não é possível. Né? Aí você manda o oficial para citar a pessoa. Por que hoje em dia é mais raro isso acontecer? Porque é cara essa citação, tá? Ela é cara. Se eu não me engano, aqui em São Paulo sai acho que R$77. A citação por oficial. E por carta, acho que é 15. Então a pessoa não quer gastar muito. Pode acontecer. Tá? Simples assim. Beleza? Pergunto. O oficial de justiça, ele pode ir para qualquer lugar do país? Não. Anota no caderno aí. A citação por oficial só pode ser realizada. A citação por oficial só pode ser realizada na mesma comarca do juiz. Só pode ser realizada na mesma comarca do juiz. Ou em comarca contígua. Isso também já caiu. Olha quanta questão já caiu. Ou em comarca contígua, vizinha, na mesma comarca do juiz. Ou em comarca contígua, vizinha. A comarca é do lado ali. Gente, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente faz vizinhança com o quê? Santo André, sim ou não? São Bernardo, Diadema, tudo bem? O que acontece? Às vezes o que divide São Paulo e Diadema é uma rua. O réu está do outro lado da rua, tudo bem? O oficial não atravessa? Atravessa. Atravessa e cita e volta, tudo bem? É comarca contígua, vizinha. Aí pode. Agora, e se não tiver, o réu não estiver em outra comarca contígua vizinha, estiver em outra comarca, será por carta? Te ensinei hoje, carta precatória. E se o réu estiver em outro país, por carta? Rogatória. Beleza, show de bola, estão ligados. Podia cair essa pergunta assim ou não? É? Imagina, se o réu... A questão 53 da prova amarela, tudo bem? Se o réu estiver em outro país, a citação será por carta rogar? Complete. Não vai cair, tudo bem? Mas vamos lá. Faz parte. Fala, doutor. É por oficial a precatória? É por oficial, porque se fosse por carta, podia mandar para qualquer lugar. Tudo bem? Então, a precatória é por oficial, porque se por carta eu posso enviar direto para qualquer comarca, você concorda comigo? Então, porque, na verdade, só vai ser por carta precatória porque eu preciso que algum oficial lá da outra cidade, da outra comarca, cumpra. Se fosse carta, eu mandava daqui mesmo. Fechou? Beleza? Fala, doutor, seu nome. Eduardo. Fala, Eduardo. Vamos lá. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou te falar o que acontece com o uso capião. Eu vou te falar. Segura aí. Tudo bem? O doutor me lembrou de uma coisa importante, mas não é agora ainda. Vou te explicar. Beleza? Segura aí. Até aqui, ok? Beleza? Pergunto. Quando a citação é por oficial, quando é que começa o prazo para o réu se defender?
Juntada, perfeito, do mandado aos autos. É isso mesmo, doutora. Vai passar também. Anota no caderno aí. Não vai? Seu nome, doutora? Bruna. Estou falando vai, ela... Eu não. Amém, ó, você aprendeu, né? Vamos lá, amém. É isso aí. Agora que lançou o edital, o bicho pegou, né? Amém mesmo, né? Vamos lá. Anota lá. O prazo de defesa se inicia. O prazo de defesa se inicia com a juntada do mandado aos autos. O prazo de defesa se inicia com a juntada do mandado aos autos. Fechou? Juntou, começa o prazo. Prazo, não preciso nem falar, você aprendeu na aula passada. Show? Vamos lá. Terceiro modo de citação, anota no caderno aí. Terceira forma de citação é a citação por meio eletrônico. Citação por meio eletrônico. Essa é fácil. Mas você vai anotar e não rir, tudo bem? Anota e segura a risada. Anota lá. Por meio eletrônico. É aquela realizada pela internet. Calma aí. É aquela realizada pela internet. Vírgula. Para o réu, aquela realizada pela internet, para o réu previamente cadastrado. Para o réu previamente cadastrado. Filho, filha, é fácil achar réu? Você acha que ele vai se cadastrar? Deu para entender? Imagina, você vai no fórum aqui, central aqui de São Paulo, tem uma fila, tudo bem? Fora da sua cidade aí. Aí você pergunta, por favor, tem uma fila aqui gigante, o que está acontecendo aqui? Aí a pessoa olha para você, não, estou me cadastrando. Vai que um dia eu sou réu. Alguém já fez isso? Não, concorda? Por isso que não serve para nada, tudo bem? Mas existe, tá bom? Quem normalmente se cadastra são as grandes empresas, para não ficar recebendo oficial lá, tudo bem? É custoso, às vezes tem que pagar custas no final. O que ele faz? Ele se cadastra para receber pela internet, sem problema nenhum. Durante a consulta, consultou, já começa o prazo. Beleza? Consultou pela internet, começa o prazo sem problema nenhum. Show? Quarta citação, anota lá. Agora sim, doutor Eduardo. Quarta citação é a citação por edital. Artigo 256 do CPC. Por edital. O que é citação por edital? Anota no caderno aí. É aquela realizada pela publicação. Citação por edital é aquela realizada pela publicação no Diário Oficial. Publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, em 3 situações. 2 pontos. E em jornal de grande circulação, em 3 situações. 2 pontos. Vamos anotar? Em 3 situações. Quando é que eu faço a citação por edital? Primeiro caso, anota lá. Primeiro caso de citação por edital é o caso em que o réu for desconhecido. Se eu citar alguém, mas não conheço a pessoa, cita por edital. Tudo bem? O doutor deve estar imaginando quando é que o réu é desconhecido, né? Imagina, vou dar um exemplo. Consignação em pagamento. Tudo bem? Preciso pagar. Vamos supor, doutor, que eu preciso pagar um título de crédito. Se eu não pagar no dia, o que vai acontecer? Multa, não é isso? Juros e tudo mais. Só que o título foi endossado tantas vezes que eu não sei na mão de quem que está. Mas eu preciso pagar, concorda? Eu vou propor uma ação de consignação em pagamento, sim ou não? Quem é o réu? Réu desconhecido, como é que eu vou citar? Edital. O réu desconhecido portador do documento tal. É isso. Fez sentido? Tudo bem? O réu desconhecido portador do título de crédito tal. E aí, pelo menos, doutor, eu formalizei que eu consignei em pagamento aquilo que era a minha obrigação. Percebeu? É estranho, mas acontece. Tá bom?
Então, quando o réu for desconhecido, segundo, anota lá. Quando o réu estiver em local incerto ou de difícil acesso. O novo CPC não repetiu aquilo, é incerto e não sabido, né? Mesmo porque não tem sentido, né? Se ele é incerto, ele não sabido mesmo, né? Concorda? Então é incerto ou de difícil acesso. Eu não consigo chegar lá. Está um caos naquele lugar. Mas eu preciso citar o réu. Cita por edital. Fechou? E, por fim, anota lá, última hipótese de citação por edital é a que ocorre quando a lei determinar. Ocorre quando a própria lei determina que a citação tem que ser por edital. Por exemplo, na uso capião. Doutor Eduardo. Na uso capião. Exemplo, uso capião. Tudo bem? Artigo 259 do CPC. Se eu preciso citar terceiros interessados naquele terreno, eu cito por meio do edital. O próprio CPC determina. Então tem que cumprir. Tá bom? Quando é que começa o prazo para o réu se defender? Dia seguinte do edital? Anota lá. O prazo de defesa se inicia. O prazo de defesa se inicia conforme disposto. O prazo de defesa se inicia conforme disposto no próprio edital. O próprio edital dispõe de quando vai começar o prazo. Conforme disposto no próprio edital. O próprio edital dispõe. Beleza? Não tem regra. Não. O juiz põe lá, dependendo do caso concreto. Normalmente 60 dias, doutor. Normalmente o juiz põe 60 dias, ao máximo, tá bom? Anota lá. Última citação é a chamada citação por hora certa. Artigo 252 do CPC. Citação por hora certa. O que é citação por hora certa? Anota lá. É aquela realizada todas as vezes. É aquela realizada todas as vezes em que o oficial suspeita. Aquela realizada todas as vezes em que o oficial suspeita de ocultação do réu. Oficial suspeita de ocultação do réu. Para não ser citado. O réu está se ocultando. O oficial vai lá e cita por hora certa. Tá bom? É aquele momento que o oficial vai na casa do réu, toca a campainha e percebe que a tocar a campainha a luz apaga. Tudo bem? Beleza? Percebe que não está afim. Some. Tá em curto, é? Tá bom? É assim que funciona. Gente, só cuidado. Vamos relembrar? O oficial está suspeitando que o réu está se ocultando para receber a citação. Por qual meio que ele vai citar? Por hora certa. Quantas vezes ele vai ter que comparecer naquele local? Mudou. Agora são 2. Deu para entender? Muda a caneta? Vamos lá? Eram 3, né? Agora são 2. Coloca um caderno aí. Nesse caso, o oficial comparecerá por 2 vezes. Grifa isso. Não caiu isso na prova ainda, tá? O oficial comparecerá por 2 vezes no local. Duas vezes no local. Mas eram 4 então, né? Eram 3 mais uma, né? 2 vezes no local. Deixando o mandado com vizinho ou familiar. Deixando o mandado com vizinho ou familiar. E retornando no primeiro dia útil seguinte.
Ponto. Nessa última vez, ponto. Nessa última vez, o réu será considerado. Nessa última vez, o réu será considerado citado. Então, ele não vai comparecer no primeiro dia útil seguinte? Importa se o réu vai estar na casa dele? Não, ele sai de lá citado. Deu para entender? É assim que funciona. Ele vai ser considerado citado. Grande abraço, sai citado dali. Beleza? Tranquilo? É assim que funciona a citação por hora certa. No próximo bloco, eu vou ensinar para vocês só quais são os efeitos da citação e a gente já muda de matéria. Beleza? Segura aí, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.